e estamos iniciando mais um encontro com um tema super polêmico, que é o Airbnb. E a pergunta eloquente que se faz é: Airbnb é um direito do proprietário ou é um abuso sobre a propriedade? O STJ já se manifestou em mais de uma oportunidade, né? E os condomínios têm opiniões diferentes, e o Congresso Nacional, né, está encaminhando aí uma legislação, né, que a gente vai conversar a respeito dela. E para adiantar a questão aqui com vocês, eu quero dizer o seguinte: o que eu vou falar que já aconteceu, né, que foi algumas manifestações do STJ que foram muito divulgadas, e inicialmente divulgadas de um modo bem sensacionalista, no sentido de que essa plataforma famosa do mundo inteiro teria sido proibida, então, né, no Brasil, que isso não se sustenta. Tá? Então, não existe essa proibição, então eu já quero iniciar dizendo isso, porém, existem muitas nuances relevantes que foram tratadas, né, nesses julgamentos. Então, eu vou tratar o leading case, vou trazer para vocês hoje o leading case, a gente vai esmiuçar ele, como vocês sabem que eu gosto de fazer. E, basicamente, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Em resumo, para trazer a polêmica à tona. Quando surgiu os primeiros questionamentos, quando a Airbnb surgiu no mundo, né, e surgiram os primeiros questionamentos, pareceu evidente que trata-se de uma unidade, né, as pessoas que são proprietárias de unidades em condomínios, elas têm autonomia para fazerem o que quiserem dentro da sua unidade, desde que respeitem, claro, as regras condominiais, né, não perturbando o sossego dos demais. Então, a regra, o princípio é da liberdade e da autonomia, né? Então, partindo dessa premissa, pareceu muito tranquilo que não haveria qualquer tipo de proibição. E por muitos anos, né, se tratou, então, o uso dessa plataforma como sendo uma ferramenta, né, de renda extra, que salvou muitas famílias de passar por dificuldades financeiras. E também essa renda extra, ela ajudou, né, a economia a funcionar melhor, tá? E também, né, ela trouxe uma outra visão para as pessoas, né, de que um imóvel não precisa ser necessariamente um passivo, ele pode ser também um ativo, ou seja, ele pode, ao invés de gerar só despesa, né, pagamento de IPTU, condomínio, manutenção, pintura, manutenções em geral, que ele também poderia servir, então, né, como um elemento de, ao invés de tirar dinheiro do bolso, colocar dinheiro no bolso das pessoas. É nesse sentido, né? Muita gente diz o seguinte: olha, é um sistema de locação mais curto, né, mas é só uma ferramenta para viabilizar a locação. Tanto que as próprias imobiliárias tradicionais também se adaptaram, e hoje em dia, creio eu, que é o maior volume de locações que se faz, a busca por imóveis para alugar, se dá por meio de plataformas digitais, e o Airbnb é basicamente uma plataforma digital. A única diferença é que ela liga direto o proprietário com a pessoa que deseja locar. Até aí, tudo bem, então ficou vigente desde sempre, né, a autonomia e a liberdade. Até que, e aí, eu não estou dizendo que eu concordo, né, a minha visão ideológica, meu jeito de pensar, eu vou ser sempre a favor da liberdade e da autonomia das pessoas, né, mas, contudo, né, o direito, ele comporta muita criatividade, muita argumentação, muita narrativa distinta, né?
e as interpretações são variáveis. Aí surge a polêmica. Então, o que se criou de polêmica? Algumas pessoas incomodadas, né, com o uso do Airbnb, né, algumas movidas por sentimentos que não são nobres, como inveja até, né, ou, sei lá, né, implicância, porque isso existe muito na lógica das relações de vizinhança. E quer queira, quer não, a pessoa abrir o seu espaço para ceder para alguém ficar por um tempo exige bastante desapego, né? Então, conheço muita gente que tem propriedades que poderiam dar bastante resultado e eu pergunto por que não colocam, né, numa locação. Não estou dizendo nem essa que a gente vai falar hoje. E as pessoas dizem que não gostam, não sentem bem que alguém use as suas coisas. Então, exige bastante um desapego. Então, por isso que eu falei, muitas vezes movidos por sentimentos não tão bons, as pessoas acabaram, né, algumas pessoas acabaram se mobilizando contra isso. Alguns mais fortemente, outros não. Outros aderiram, acharam bacana, né, a ideia e começaram também a desenvolver economicamente essa potencialidade dos seus imóveis, né, seja o imóvel que você mora ou seja o imóvel, né, que você tem um imóvel a mais de veraneio, certo? Isso no mundo inteiro, tá, pessoal? E também a possibilidade de também ocorrência, né, segundo as alegações que daí são narrativas, eu nunca vi isso concretamente, possibilidade de abusos, ou seja, colocar um volume de pessoas imenso dentro do imóvel que não comporta, criando uma bagunça, uma confusão no condomínio, gerando estragos, prejuízos, né? Mas eu não vi isso nos casos que foram julgados aqui que eu trouxe para vocês, tá? Mas a narrativa é baseada nisso, né? No risco para o sossego, o prejuízo ao sossego, à paz. Para suportar juridicamente a polêmica, né, os contra versus os a favor, né, os pela liberdade versus os que são pela restrição, surgiu então o seguinte argumento. Bom, Rafael, aluguel é aluguel, né? Aluguel de curta duração sempre existiu, tá? E os aluguéis para veraneio, né, casas de veraneio, que são comuns, principalmente no Nordeste e todo o litoral do Brasil, né? Rio de Janeiro, do sul ao Nordeste, ao Norte, todo o país, né, principalmente no litoral e outras cidades que têm vocação, né, turística, sempre tiveram a alocação de veraneio. Então, a alocação por curta duração sempre foi algo comum. Como saíram disso para juridicamente justificar essa restrição, a busca por restringir, né, essa fruição que os proprietários, né, que gostaram de utilizar o Airbnb começaram a utilizar? Simples. O argumento diz o seguinte: na verdade, o proprietário que está fazendo este tipo de locação não está locando, ele está hospedando. Olha só que interessante isso, né, colegas? Se eu tenho essa mudança de narrativa jurídica, que é uma mudança conceitual, né? E aí, como eu disse, né, o direito ele tem essas nuances que viabilizam justamente o debate e que criam os problemas, né? Então, até então, a gente sempre soube que era livre, havia liberdade para alocação de imóveis, e aí surgiu um sistema de locação que passou a ser mal visto por algumas pessoas. Pois bem, o argumento é este, né? Então, nós não estaríamos mais sob a tutela da lei, deixa eu trazer aqui para vocês, da lei das locações, e sim da lei da hospedagem, tá?
que seria, então, a Lei 11.771 de 2008, que é a Lei Geral do Turismo, e que trata, então, da hospedagem, que diz o seguinte: consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos destinados a prestar serviço de alojamento temporário ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários. E aí, gente, eu saí da relação civil, né, que é a relação da lei das locações, e joguei o argumento para dentro da hospedagem. Quando inteligentemente, né, porque os advogados não são bobos, né, quando os colegas inteligentemente fizeram esta manobra, o que eles trouxeram para a mesa do juiz? Eles trouxeram o seguinte argumento, que daí facilitou a mudança da visão do problema. Bom, não é locação, é uma hospedagem. Se é uma hospedagem, ainda que seja uma hospedagem atípica, porque não é um hotel, não é um motel, não é uma pousada, não é um estabelecimento, né, com todo aquele suporte que a gente conhece de hospedagem que existe e que é normal, né, que é um estabelecimento comercial. Bom, se não é isto, é uma hospedagem, ainda que hospedagem, é uma hospedagem atípica. E se é uma hospedagem, é um serviço. E se é um serviço, é uma atividade não residencial. Olhem só como o ser humano é perspicaz, né? Então, aquilo que vinha funcionando tranquilamente dentro do âmbito da autonomia da vontade, da liberdade econômica, né? Aquilo que vinha funcionando naturalmente, passou a receber um outro selo, né? Um outro selo. E o que é inusitado, e depois eu vou fazer alguns questionamentos propondo uma reflexão para vocês, é que eu não vejo muita diferença entre eu locar por meio de uma imobiliária uma casa de veraneio, ou por 30 dias, 15 dias ou uma semana, como se faz, né, as casas de veraneio. Eu não vejo muita distinção entre fazer isso e locar, né, um imóvel de veraneio. Eu estou falando caso, mas um imóvel, uma unidade em condomínio, né, tem que ser condomínio que a gente está tratando, porque se é casa de rua, nem existe esse questionamento. Mas existem casas em condomínios horizontais e verticais. Casas em horizontais, apartamentos em verticais. E existem, então, os apartamentos também de veraneio. Não existe muita diferença, no meu sentir, né, dessa locação que tem um contrato via imobiliário, só porque foi feito por meio da ferramenta, né, do Airbnb. Porém, né, ao serem julgados esses casos, houve sim essa colagem deste selo que, por vir por meio de uma plataforma digital, então seria uma prestação de serviço de hospedagem atípica e não uma locação típica, curta, de curtíssima duração ou de curta duração. E por isso, então, isso desrespeitaria a vocação residencial do imóvel. Olha que loucura. Bom, quando essas coisas se desenvolvem, eu tenho percebido isso, pessoal, né, nas minhas décadas de atuação como advogado, que a jurisprudência ela se desenvolve a partir de um caso concreto e depois, quando sai um resultado, ele meio que se descola do caso concreto e ele vai ganhando vida própria e vai se repercutindo e criando restrições. E às vezes surgem esses abusos, esses absurdos, na verdade, né? Como o que eu acabei de mencionar, né? De que a pessoa, então, ela poderia fazer uma locação por meio de uma imobiliária, normalmente, mas não poderia usar uma plataforma
né, como o Booking. Eu estou falando do Airbnb porque é o mais famoso de todos. É que nem a gente fala freezer, né? Antigamente se falava frigideira, aliás, e é uma geladeira, né? Mas genericamente estou falando qualquer plataforma, né, de que conecta o proprietário com a pessoa que irá utilizar o imóvel. Mas, dito isso, então, foi assim que surgiu a polêmica jurídica. Então, a polêmica jurídica aplico a lei da locação ou aplico a lei, né, da hospedagem para configurar uma hospedagem atípica, e aí cair na convenção condominial que diz que o imóvel tem uso exclusivamente residencial. Bom, mas recapitulando então, como eu disse, os casos quando chegam, eles chegam com muitas peculiaridades. E este caso que chegou no STJ em 2021, ele chegou não com virtudes, ele chegou com problemas, né? Ele chegou com um caso concreto ruim, um caso concreto que prejudica até a mesma a boa utilização dessas plataformas, porque era um caso concreto cheio de peculiaridades, tá? O que é também uma coisa ruim, porque quando uma corte como a STJ, que é uma corte de uniformização de jurisprudência, ela pega um caso ruim e puxa desse caso ruim regras, a partir dele ela está enxergando uma situação. E, que nem eu disse para vocês, acaba se descolando o sentido, né? O sentido jurídico que se prestou ali acaba se descolando. E isso acaba prejudicando bastante o desenvolvimento, tá, das coisas, né? Do direito, inclusive. Tá? Vamos agora entrar para dentro do caso. Né? Retomando, então, o raciocínio. Tá? Então, o que o STJ julgou no RESP? Quem quiser ler depois e estudar, tá? Ele é oriundo do Rio Grande do Sul, né? Eu vou colar aqui para vocês o número do RESP, tá? Que é 1.819.075, tá? Oriundo do Rio Grande do Sul. Esta decisão foi em larga medida, de forma muito simplificada, difundida, né? A ideia de que o STJ teria, então, proibido o Airbnb. Isto não é verdade, mas, ao mesmo tempo, tem problemas, sim, né, na forma como isso foi julgado, como isso foi interpretado aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui neste caso concreto? Quando surgiu essa dicotomia entre definir o que é hospedagem e o que é, ou seja, o que é a diferença de hospedar e locar, e aí surgiu a diferença entre locação natureza pura e prestação de um serviço, né? O que aconteceu? O que foi avaliado no caso, o que para mim até é estranho, porque nada entra no STJ para julgar fatos, né? Nós temos a súmula 7, que impede a análise dos fatos, mas aqui o STJ desceu, como via de regra faz quando deseja fazê-lo, né, para os fatos, e disse o seguinte, que no fato, né, deste caso, tá, havia então uma prestação de serviço de lavanderia. Por quê? Porque a proprietária, ela lavava as roupas na residência e entregava para os ocupantes. Tá? Então, lavanderia. Era um dinheirinho extra, pelo que eu entendi, que ela fazia. Internet. Não conheço hoje em dia nenhuma unidade imobiliária que não tem internet, mas foi considerado também um serviço disponibilizado como forma de agregar valor à atividade econômica. Olha como as coisas são. Reformas estruturais. Aqui eu achei que esse caso concreto era ruim como exemplo, né? Porque ele gera um preconceito. Para quem mora em condomínio, isso gera um preconceito. Imagina se o meu vizinho fizer isso, né? Eu não ia gostar.
que aconteceu? Neste caso, segundo dito pelo acórdão, teria ocorrido uma divisão de cômodos, uma reforma estrutural, dividindo os cômodos, para criar novos quartos dentro da unidade e acomodar mais pessoas simultaneamente. Então, não era um Airbnb comum, como acontece, que a pessoa aluga um apartamento de veraneio, uma casa de veraneio. Não, segundo ele, era uma alocação de quarto dentro do imóvel. E foram feitos vários quartinhos dentro do imóvel. Aí tu vê que se aproxima da ideia de uma micro pousada, ou seja, uma hospedaria, né? Então vejo como casa ruim para usar de referência para julgar todos os casos ou ter como um leading case, né? Porque não é isso que acontece costumeiramente, tá? Existem locações também de longa duração, né, de quartos, né? Existem os hostels, existem também os aluguéis que são feitos. Só se aceitam moças, só se aceitam rapazes, né? Lá na Avenida Paulista é cheio de gente que vive disso há décadas, né? E pessoas muito simples que usam desse tipo de serviço, banheiro comum, né? Então fornecimento de papel mediante pagamento. Tem gente só que não andou na vida real, não sabe que isso existe, isso sempre existiu, né? Mas acaba sendo, para quem vive numa outra status social, é chocante, né? Quem tem um status social já de classe média para cima, né, já acha isso aqui um risco chocante, tá? Então, por isso que eu falei que é um exemplo ruim. Também foi dito que, como um elemento assim para prejuízo da reputação do caso, né, como um fortalecimento da narrativa contrária, que não havia vínculo entre os ocupantes. Tipo assim, o ocupante do quarto 1 não era da família do ocupante do quarto 2, que não era da família do ocupante do quarto 3, gerando, né, uma ocupação excessiva, né, diferentes pessoas, sem qualquer relação entre si. Isso foi utilizado para agregar valor ao argumento do risco ao sossego. Tá? E também do desvirtuamento do uso residencial. Tá? E, por fim, a alta rotatividade, ocupação por períodos variáveis, diárias, semanas, né, com constante entrada e saída de pessoas diferentes, certo? Que também foi usado para prejudicar a reputação aqui do caso, mas que a gente tem que reconhecer que é o que sempre ocorreu com imóveis de veraneio, né? Imóveis na serra, imóveis no litoral, né? São os que mais têm esse tipo de vocação, e é assim mesmo que funciona, mesmo antes da existência do Airbnb, tá bom? Bacana. Pois bem, então foram considerados essenciais para a qualificação desse julgamento esses elementos. Eu trouxe para vocês aqui, já que eu já expliquei a lei e já expliquei a dicotomia, né, das normas, eu trouxe para vocês alguns recortes do julgamento, e muito legal, eu trouxe alguns recortes do voto vencido, que foi do ministro Salomão, que foi muito prudente nas suas ressalvas em relação a esse julgado. Tá? Então, olhem só o que diz aqui. Primeira transcrição que eu trago para vocês foi a busca, como o argumento contra buscar configurar hospedagem, e aí a hospedagem cairia na natureza do imóvel de ser residencial. Onde que a gente vai parar? Na lei condominial, nas normas condominiais. Então, qual que é o primeiro argumento que eu trago para vocês aqui, né, determinante? Diz o seguinte, o ministro relator, se eu não me engano foi o ministro Raul. Tá? Existindo na convenção de condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se indevido o uso de unidades particulares que, por sua natureza, implique o desvirtuamento daquela finalidade residencial. Então, aqui, nós saímos fora do direito de locar
e ele trouxe para dentro da postura e das normas condominiais, que são muito mais restritivas, né? As normas condominiais são mais restritivas, porque elas organizam as relações comuns dos condôminos, e não dentro da unidade. Olha o ponto. Só que eu descolei o argumento de dentro da unidade para levar para fora da unidade, dizendo que o uso do seu interior estaria trazendo repercussão também na comunidade. Tá? Segundo a transcrição que eu trago para vocês entenderem o que foi avaliado. A ausência de vinculação entre os clientes, olha só a palavra que o ministro usou, clientes. Então, a ausência de vinculação entre os clientes, a reforma do apartamento, no sentido de criar novos quartos e acomodar mais pessoas, e o fornecimento de serviços é suficiente para caracterizar contrato de hospedagem, afastando a incidência de contrato de locação. Tá? Então, nós temos aqui 5 critérios, né, que a gente pode trazer com base nessas transcrições. 1. Ausência de vínculo entre os ocupantes foi considerado prejudicial. Reformas estruturais. Fracionamento de quartos. 4. Fornecimento de serviços. E 5. A alta rotatividade. Esses 5 elementos em conjunto fechou a convicção e o convencimento do ministro. Terceira transcrição. Ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos... Aí, o que aconteceu? Ficou muito dura, a condução foi ficando muito dura, muito restritiva. E aí disse, bom, se eu estou dentro, se eu estou invocando as normas condominiais, o que vale num condomínio? Vale o que a Assembleia decidir. A Assembleia é soberana, não é o juiz que é soberano. Quando as regras são condominiais, a Assembleia é soberana. Então, houve a necessidade de se ressalvar, dizendo o seguinte: ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos de um condomínio edilício de fim residencial deliberarem em assembleia por maioria qualificada de 2/3, definiu até o COR, permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial. Bom, dito isso, vocês viram que a coisa apertou bastante, né? E por isso que foi divulgado, né, daquela maneira, então, tão forte, né, esse julgado. E até hoje repercute. Mas o ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, ele fez, né, algumas observações e alertas, porque ele já enxergou lá na frente o que ia acontecer quando esse julgado caísse na mídia. Então, olha o que ele disse. Creio que haveria um equívoco se esse julgamento fosse divulgado de modo a vincular seu resultado à atividade desempenhada pelas empresas de aplicativos, como é o caso do assistente admitido nesses autos, o Airbnb. Então, ele se preocupou com isso, né? Olha, nós não estamos julgando o Airbnb. Tá? Na sequência, diz o seguinte: a contratação realizada por meio de aplicativos em plataformas como Airbnb não implica transformar por si a locação do imóvel em atividade comercial. São as características dos serviços prestados, aferido caso a caso, que podem ensejar o reconhecimento da prestação de serviços de hospedagem, desqualificando a mera locação para a temporada, prevista nos artigos 48, 49 e 50 da Lei do Inquilinato. E aqui vem o questionamento, o ministro se preocupou, daí isso sim, em responder o questionamento de toda a imobiliária utiliza de aplicativos para divulgação, e ela nunca vai ser considerada, né, como uma atividade comercial daquele imóvel. Ela comercializa, a atividade dela é comercial, mas ela comercializa várias locações. Tá? Acho difícil desconfigurar, né, que uma imobiliária, né, esteja fazendo aluguéis, fazendo os contratos, os aluguéis, mesmo que por veraneio, que desconfigure, né, a lógica da locação de temporada.
tá? As temporadas com dinheiro curto que está no bolso das pessoas estão cada vez menores. Se antigamente uma família passava 3 meses na praia, hoje eu não vejo ninguém fazer isso, né? Eu não conheço, deve ter ainda, né? Mas eu não conheço mais aquilo que acontecia na década de 80, que era muito comum, né, das famílias ficarem 2, 3 meses, né, na praia. Hoje a gente não vê nem um mês, né? Um mês já é raro da gente ver, um mês seguido, tá? Então é claro que, de acordo com a economia, também se reduziram, né, as ocupações de veraneio. Então, às vezes, o veraneio de uma família é uma semana. É isso que acontece na vida real, na vida do brasileiro comum, tá? Pois bem, então acho que aqui o ministro, quando fez a ressalva, foi muito prudente, muito inteligente, muito prudente, como é do seu perfil, né? Então diz isso, né? Que não dá para simplesmente desqualificar a mera alocação por temporada só porque usou uma plataforma, tá? Essa ressalva foi feita. Sexta transcrição que eu separei para vocês. Conceito jurídico geral, então, do caso. Trata-se de modalidade singela e inovadora de hospedagem de pessoas sem vínculo entre si em ambiente físico de estrutura típica residencial familiar, exercida sem inerente profissionalismo por aquele que atua na produção desse serviço para os interessados, sendo a atividade comumente anunciada por meio de plataformas digitais variadas, tais como Airbnb, HomeAway, Booking, VRBO, não sei o que é, e outros, tá? Então, este foi o cerne da questão, né, que foi colocado. Daí, meus amigos, ouvindo o griteiro, né, sempre depois dos fatos, depois da inovação, porque o ser humano, ele é um ser econômico, e ele naturalmente, criativamente, ele descobre maneiras de sobreviver. E é isso que é o Airbnb, né? E outras plataformas. Então, surge uma solução econômica, aí vem o Estado para restringir, sempre atrasado. O Judiciário fez esse julgamento, que foi amplamente divulgado, sem essas ressalvas, tá? E aí surgiu também um projeto de lei. Então, nós temos um projeto de lei que é, este sim, altamente restritivo, tá? Mas não está aprovado, está em discussão. Se a gente fosse querer, para entrar na moda, né, da ideologização das coisas, se a gente fosse querer, assim, colar uma figurinha para as pessoas que gostam de usar a bandeira a favor de uma coisa ou contra outra coisa, de acordo com as ideologias, né, esse projeto de lei ele seria mais de ideologia de esquerda e menos de ideologia de direita, se nós considerarmos que a direita é mais pela liberdade e a esquerda é mais pelo controle social, tá? E esta lei é altamente de controle social. Esta lei ela traz uma previsão que torna, em regra, proibida a locação. Tá? Olha o que diz aqui essa lei. Essa sim é altamente restritiva. O projeto de lei, não está aprovado. É vedada, é proibida a locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente residencial, salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio. Então, a lei traz uma restrição de regra. O Estado diz, não pode, a não ser que vocês derrubem esta proibição com 2/3 de votantes nas assembleias. Tá? Pois bem, então fica aqui o alerta, né, para aqueles que são interessados no tema, para acompanhar, então, o desdobramento dessa legislação. Em relação, já vimos então que ela é mais restritiva, né? Em relação ao desenvolvimento da jurisprudência, tá? Em 2023, o STJ voltou a ser questionado sobre este assunto e ele
e ele, no RESP 1.896.710 de 2023. E o mesmo relator, né, que foi o ministro Raul, voltou então a... Perdão. O ministro Raul Araújo voltou então a reinvocar o leading case por um outro caso que tinha outras características, produzindo aquilo que eu falei no início da nossa aula, que é o descolamento da decisão judicial do fato. Neste caso de 2023, não tinham as nuances que existiam em 2021. Ainda assim, o STJ voltou para o caso e reafirmou que, para aquele caso ali, também estava sendo proibido. Por quê? Pura e simplesmente com base na definição condominial de uso residencial do condomínio. Vejam, lá em 2021, como era muito inovadora a questão, houve toda uma preocupação, um debate, e se entendeu que havia abuso. Já em 2023, eu vou ler para vocês alguns trechos aqui, vocês vão ver que não há o abuso e ainda assim venceu a restrição no caso concreto. Tá? Mesmo ressalvando que foi uma decisão para o caso concreto, não é uma decisão sobre plataformas. Ok? O que diz aqui? Nos termos da jurisprudência dessa corte, então ele já está tratando como um fato dado aquele leading case, né? Que não tem repercussão geral, não tem, na verdade, efeito vinculante, né? Diz assim, ó, nos termos da jurisprudência da corte, o direito de propriedade do condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem, nos termos dos artigos tais do Código Civil e tal da Lei 4.591 de 64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança e sossego e à saúde dos demais múltiplas propriedades abrangidas no condomínio, trazendo, então, para normas condominiais, certo? De acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos. Então, indicando, então, aqui a soberania da Assembleia, né? E aí ele referiu, então, o RESP que eu acabei de ler para vocês. No outro trecho, ele aprofunda, aprimora significativamente a sua posição, reafirmando a sua posição e aprimorando ela. Somente a partir dos elementos fáticos delineados em cada hipótese submetida à prestação judicial, então, somente a partir dos elementos fáticos delineados em cada hipótese, não está dada a regra geral, cada hipótese vai ser avaliada. Considerando aspectos relativos ao tempo de hospedagem, grau de profissionalismo da atividade, destinação exclusiva do imóvel ao ocupante ou o seu compartilhamento com o proprietário, a destinação da área em que ele está inserido, residencial ou comercial, a prestação ou não de outros serviços periféricos, é que se afigura possível o enquadramento determinante de atividade de alguma das hipóteses legais. Tá? Depois ele diz assim, o enquadramento legal da atividade somente se mostra relevante quando se contrapõe em juízo os interesses do locador, do locatário, do hospedeiro e do hóspede, enfim, daquele que disponibiliza o imóvel para o terceiro que utiliza, visando com isso definir o regramento legal aplicável à relação jurídica afirmada entre eles. Nesse caso aqui, então, diversa hipótese em que o conflito se verifica na relação entre o proprietário do imóvel e o que disponibiliza para terceiro. Então, uma coisa é a relação do proprietário com o terceiro, outra coisa é a relação do proprietário com o condomínio. Ele está aprofundando, aperfeiçoando a sua convicção de que as normas condominiais, né, devem ser observadas. Tá? E aí vem a ênfase que me chamou a atenção. Tá? A exploração econômica da unidade autônoma mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizada pela eventualidade, pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. Opa! Aqui ele já avançou em algo que não foi dito no caso anterior. Ele aprofundou a convicção dele, dizendo que se é curto prazo, não é de veraneio. Não sei em que fundamento se diz isso, porque
eu já mencionei para vocês, estão cada vez mais curtos os veraneios do cidadão comum, né? Não sei se isso é percebido em Brasília, mas é um fato. E aí depois o seguinte, a afetação do sossego, da salubridade, da segurança causada pela alta rotatividade de pessoas estantes ao compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, é o que confere razoabilidade nas restrições impostas, fundamentos de destinação. Então, neste caso, não havia nenhum elemento de que a paz, o sossego, algum dano tinha sido provocado no imóvel. Seria uma presunção de que, havendo locações mais curtas, teria maior rotatividade, são curtíssimas, aumenta a rotatividade, e aí causa falta de sossego. Mas é uma presunção. No caso, não trouxe nada sobre isso. Olha o perigo de descolar o fato, que é o fato anterior, né, para julgar um novo fato e aplicar aquele entendimento, aprofundando a restrição. Porque daí aqui, o que acontece? É do ser humano, né? Como eu já tinha me posicionado lá atrás desse jeito, e aqui o fato é diferente, eu vou ter que criar um novo argumento, e esse novo argumento, ele se descola mais ainda da realidade. Essa é a minha crítica, minha opinião, tá? O que vale é o que o ministro está dizendo, né? O direito de propriedade segurado constitucionalmente não é só o de quem explora o seu imóvel, mas sobretudo daquele que faz dele sua moradia e que nele almeja encontrar, além de um lugar seguro para sua família, a paz e sossego necessário para recompor energias gastas ao longo do dia, né? Isso é dito, claro, para quem, né, tem a tranquilidade de ter uma renda garantida e está em uma situação confortável, e diferente para as famílias que precisam disso, muitas famílias vivem disso, tá? Ressalva-se a possibilidade os próprios condôminos, não obstante, ressalva-se a possibilidade dos próprios condôminos, né, de fim residencial, deliberarem em assembleia por maioria qualificada, permitir a utilização das unidades para fins de hospedagem atípica por meio das plataformas digitais, tá? Então, a ressalva surge novamente. E aí é que eu trago para as senhoras e para os senhores. Não foi revogado em momento nenhum, né, a hospedagem de veraneio, a de temporada, né, que é chamada de hospedagem de temporada. Naturalmente, a gente enxerga aqui, né, uma preocupação formal, né, até não gosto de usar essa palavra assim tanto, mas gera um certo preconceito, né? Então, uma locação feita via Airbnb, né, teria já esse selo ruim, né, trazido pelos tribunais. E ao passo que, se eu colocasse meu imóvel numa imobiliária para locação de curta temporada, essa imobiliária administrá-lo para mim, eu acho muito difícil, muito mais difícil, né, essa restrição, tá? E aí é que surge a dúvida, né? Então, puxa vida, se é só uma questão de arranjo, né, de colocar numa imobiliária, qual o sentido disso? Eu estou dizendo que eu já vi isso na prática, tá? Recentemente eu acompanhei uma votação numa assembleia condominial em que estavam discutindo isso, se iam ou não proibir o Airbnb naquele condomínio, né? Era um condomínio já bem consolidado, com perfil, vocação para temporada, condomínio de litoral, casas de veraneio, e eu vi que na votação tinha esta pergunta, que eu até achei, minha opinião crítica, né, mal formulada, que dizia o seguinte: se a locação poderia ser permitida por plataformas digitais, ou apenas, ou a outra alternativa seria ou apenas por meio de imobiliário. Estranho, né? Por que eu digo isso que é estranho? Porque as imobiliárias, não é como antigamente as imobiliárias, elas não têm mais uma relação com uma carteira de clientes, e eles trazem a carteira de clientes. Não, elas também, claro, elas têm carteira de clientes, é evidente que tem, mas elas também têm a publicidade por meio de plataformas, só que são outras plataformas, outro tipo de plataforma, né? E algumas até já se especializaram em usar estas plataformas,
né, como, por exemplo, a do Airbnb. Assim como hotéis, claro que tem um lobby forte de hotéis que se sentiram prejudicados, né, por conta dessa questão do Airbnb. Não sei até que ponto isso ocorre ou não, porque é diferente. Tu está no conforto do hotel e tu está numa locação do Airbnb. Não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito, tá? Mesmo que seja muito boa a locação do Airbnb, hotel é hotel, realmente tem um serviço, realmente é diferente, né? Tem lá a toalha que vai pro chão, alguém vai lá e recolhe, arruma o teu quarto. É diferente, não é a mesma coisa, tá? O Airbnb realmente, mesmo que tu fique um dia, eu já fiquei um dia hospedado no Airbnb, e por uma questão profissional, né, para julgamento em tribunal e tal, e a sensação que te dá é que tu tá responsável por aquele imóvel, né? Não é a mesma coisa que tu tá hospedado num hotel, né, em que tu bate a porta do quarto e vire-se, certo? Então, meu sentir, minha opinião, tá? A condução que foi sendo dada para isso, ela acaba violando, sim, o princípio da liberdade econômica e acaba violando, sim, a autonomia da unidade. Minha opinião. O que não significa que, e isso serve para qualquer abuso, que abusos de condôminos não possam ser enfrentados por meio, justamente, dos mecanismos corretos, que são das condutas antissociais. Tá? Isso sempre pode acontecer. Né? Isso sempre pode acontecer. Eu lembro quando, há muitos anos atrás, quando eu prestei um serviço de juiz leigo, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No início lá da minha carreira, eu fiquei acho que uns 2 anos fazendo esse serviço, eu me lembro que teve uma situação num condomínio que tinha um problema de conduta antissocial, de entrada e saída de homens durante o dia, porque uma das condôminas, né, ela fazia programa. Então, veja só a diferença da situação, né? E num dos episódios mais marcantes, né, o cliente dela bateu no apartamento errado e uma menina adolescente de 14 anos abriu a porta. E isso foi tido como uma situação muito desconfortável que prejudica o sossego, né, das pessoas. Então, veja que o abuso no uso, né, ele sempre foi possível de ser tratado, nem existia Airbnb, nem se sonhava com Airbnb, né? Tratava-se de uma proprietária do imóvel, mas veja que o uso antissocial ou as condutas que realmente prejudicam o sossego sempre tiveram a tutela estatal. E aí, a meu sentir, proprietário que cumpre as regras, que se responsabiliza, que não abusa, né, trazendo um volume imenso de pessoas para dentro do seu imóvel, meu sentir, não deveria ser prejudicado por este tipo de entendimento restritivo baseado em abusos ocorridos. Né? Então, assim, eu não posso multar todo mundo, todos os motoristas do país, porque um passou no sinal vermelho. Eu tenho que multar aquele que passou no sinal vermelho e os que pararam no sinal verde e pararam no sinal vermelho e só aceleraram quando o sinal estava verde. Bacana, tá tudo certo. Bola ao centro, pode jogar. Mas, como eu disse desde o início, né, assunto extremamente polêmico, essa é a minha opinião. Fica aqui a minha pergunta para vocês. Gostaram do assunto? Qual a opinião de vocês sobre este tema? E aí, colegas, o que vocês acham?